Você já teve a sensação de ser o intruso dentro da própria casa? De ser o estranho onde deveria estar seguro? Pois foi assim que eu cresci. Meu nome é Tomás, e o que vou te contar não é só sobre traição, mentira ou vingança. É sobre sobrevivência, sobre o que acontece quando aqueles que deveriam te proteger te jogam na rua. E depois voltam com a mão estendida, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 4 anos. Tudo o que restava dela era a memória difusa de um perfume e uma canção de ninar que eu nem sei se era real. Aos 7, meu pai se casou com uma mulher chamada Betty. Sim, esse é o nome real dela, porque ela não merece pseudônimo. No começo ela parecia legal. Tinha aquele jeitinho de madrasta de filme da Disney, tentando conquistar uma criança com sorrisos, falsos e sobremesas prontas. Mas bastou ela ter a própria filha, a Jenny, para mostrar quem ela realmente era. Jenny era a princesa, a filha perfeita, a queridinha. Eu era só o incômodo, a criança que respirava alto demais, que não tirava nota 10 suficiente, que não sabia ficar quieta. Meu pai, que sempre foi duro comigo, se transformou em um capacho com a chegada de Betty. Tudo o que ela dizia virava lei. E eu era só o filho da primeira esposa, esquecido num canto. Quando tirei um B+ numa prova de química que até o professor disse ser difícil, ouvi do meu pai: "Por que isso não é um A?" Quando entrei para o time de basquete da escola, "Por que não é titular?" Enquanto isso, Jenny podia reprovar em matemática e ainda receber um presente como incentivo. Era como viver num mundo onde eu era o figurante da vida dos outros. Mas o que doía de verdade não eram os tapas invisíveis do desprezo. Era o veneno sutil. A comida que Betty esquecia de preparar para mim. As roupas que ela lavava de propósito errado, só para encolher ou estragar. As pequenas armadilhas psicológicas que me faziam parecer desorganizado, rebelde ou perigoso. Ela mexia nas minhas coisas, inventava histórias, manipulava meu pai com a facilidade de quem troca de canal na televisão. E então, aos 15 anos, tudo desmoronou de vez. Era um dia comum. Estava voltando da escola, passando pelo Parque Wilson, meu caminho de sempre, quando vi algo que congelou meu sangue. Betty, com um homem, se beijando atrás do velho gazebo. E não era um beijo inocente. Era íntimo, familiar. O tipo de beijo que destrói famílias. Aquele homem era Mark. Ele já tinha aparecido em casa em reuniões de caridade que Betty dizia organizar. Sempre muito arrumado, forte, educado demais, para ser sincero. Naquele momento eu soube. Soube que meu pai estava sendo traído. E pior, que talvez Jenny nem fosse filha dele. Mas o que eu podia fazer? Meu pai me via como um problema ambulante. Um garoto que precisava de conserto. Ele jamais acreditaria em mim. E Betty era uma atriz. Sabia chorar, sabia sussurrar, sabia envenenar, sabia destruir. Tentei esquecer. Me convenci de que era melhor ficar calado. Até que uma noite, indo pegar água, ouvi Betty no telefone. Ela sussurrava, mas disse alto o suficiente para me destruir. Ele acha que ela é filha dele, mas a gente sabe a verdade. Jenny. Mark era o pai de Jenny. Eu sabia. Sabia que, se contasse, minha vida ia acabar. E mesmo assim, eu contei. Não, com palavras, mas com atitudes. Comecei a me afastar, a observar, a tentar proteger Jenny, mesmo sem saber o que fazer. Betty percebeu. E aí, o pior aconteceu. Ela me acusou de algo que nunca aconteceu, de algo monstruoso. Ela disse à polícia que eu estava me comportando de forma imprópria com Jenny, que eu era um perigo para a própria irmã. E sabe o que é pior? Meu pai acreditou, sem provas, sem nada. Só com as lágrimas falsas de Betty, meu pai me jogou para fora de casa, com um saco de lixo e um aviso. Você não é mais meu filho. Eu dormi na rua. Fui rejeitado por todos, os meus amigos.
porque Betty já havia espalhado sua versão venenosa da história. Morei num armazém abandonado com moradores de rua. Comi do lixo. Sobrevivi. Conheci Tom, um homem que perdeu tudo na vida, mas ainda tinha humanidade. Foi ele quem me ensinou a viver, a não morrer de frio, a não morrer de fome. Por meses eu existi. Não vivi, apenas existi. Até que, com a ajuda de Tom, consegui um trabalho lavando pratos num restaurante. E ali começou minha reconstrução. Mas essa é só a primeira parte da história. O que vem a seguir vai te fazer prender o fôlego. O restaurante onde comecei, lavando pratos, era modesto, mas tinha um fluxo constante de clientes e uma equipe que, apesar de sobrecarregada, se apoiava mutuamente. Eu era o moleque que chegava antes do turno começar, varria o chão e ficava até mais tarde só para aprender como o cozinheiro-chefe preparava o molho da casa. Tudo me fascinava. E mais do que isso, tudo me dava um senso de pertencimento que eu nunca tive em casa. As gorjetas que os garçons me davam por cobrir suas ausências viraram meu primeiro cofrinho. Juntei cada centavo. Dormia no depósito do restaurante, escondido atrás das caixas de mantimentos. Era sujo, barulhento, mas era meu. Pela primeira vez em anos eu tinha um teto, mesmo que fosse de metal e cheirasse a alho. O chefe da cozinha, um italiano ranzinza chamado Marco, percebeu que eu era bom com números. Comecei a ajudar com o inventário, depois com controle de custos. Quando percebi, estava gerenciando os pedidos semanais de ingredientes. Marco me chamava de Il Contabile, o contador. Me chamava assim com respeito, e só aquilo já valia tudo. Foi nessa época que conheci Emília. Ela vinha jantar com a mãe toda semana, sempre na mesma mesa perto da janela. Sempre pedia espaguete à carbonara e trazia um livro de administração para revisar entre os pratos. Um dia, ela perguntou o que era bom no cardápio. Respondi envergonhado: "O Marco faz o molho do zero. É especial." E ela sorriu. Um sorriso que atravessou minha armadura. Um sorriso que eu não via há muito tempo. Começamos a conversar. Primeiro sobre pratos, depois sobre números, depois sobre a vida. Descobri que ela estudava administração na faculdade local e ajudava a mãe a cuidar do pequeno negócio da família. Ela me tratava como igual, como gente, como alguém com algo a dizer. Eu me apaixonei, em silêncio, por medo, por vergonha, por acreditar que eu não era suficiente. Mas Emília via algo em mim, algo que nem eu enxergava ainda. Um dia ela me perguntou: "Você já pensou em fazer algo seu? Um negócio, um projeto? Um sonho idiota? Abrir meu próprio restaurante?" Eu disse quase sussurrando. Ela sorriu. "Sonho idiota é aquele que a gente não persegue." Comecei a estudar. Lia livros sobre gestão, marketing, contabilidade. Pegava emprestado da biblioteca, lia durante o intervalo, antes de dormir. Me inscrevi para fazer o GED, o equivalente ao ensino médio. Emília me ajudava com as partes difíceis. Ela nunca me perguntou sobre o passado. E eu nunca contei. Era melhor assim. Foram 5 anos de trabalho árduo. Lavei pratos, fui garçom, auxiliar de cozinha, subchefe. Consegui um diploma. Me formei. E então veio a virada. O pai de Emília, um magnata discreto do ramo imobiliário, estava procurando um estagiário para um novo projeto. Emília insistiu que eu me candidatasse. Eu recusei no começo. Disse que não tinha faculdade, que nunca tinha usado gravata, que ninguém iria me levar a sério. Mas ela não aceitou minha covardia. "Por favor, faça isso por mim. Eu acredito em você." Peguei um terno emprestado. Tremia tanto que quase desmaiei na entrevista. O pai dela me observou em silêncio por 5 minutos antes de falar qualquer coisa. Depois disse: "Emília diz que você entende de negócios. Prove." E eu provei. Falei sobre custos, localização, fluxo de clientes, sugeri ideias, citei dados que li em livros velhos e artigos gratuitos. Quando terminei,
Ele apenas assentiu e disse: "Você começa na segunda-feira. Aquele emprego mudou tudo. Me tornei parte de uma equipe. Tive acesso a conhecimento, a recursos, a gente que me respeitava. Em 1 ano, eu já estava gerenciando meu primeiro projeto. Emília e eu finalmente começamos a namorar oficialmente. Foi como respirar pela primeira vez depois de anos afundado. Com 26 anos, comprei minha primeira casa. Um sobrado modesto, mas bonito. Aos 28, abri meu próprio escritório de desenvolvimento imobiliário com apoio do sogro. Aos 29, me casei com Emília. E aos 30, nasceu nosso filho, João. O bebê que transformou uma vida que já era boa em algo extraordinário. Estava tudo perfeito. Ou pelo menos eu achava que estava. Até que um dia, enquanto navegava pelo Facebook no intervalo do trabalho, vi um pedido de amizade. Foto de perfil. Um homem mais velho, cabelos grisalhos, rosto abatido, mas ainda reconhecível. Era ele. Meu pai. Eu congelei. Foi como levar um soco no estômago. O que ele queria agora? Chamei Emília. Mostrei o celular. Ela leu a mensagem. Filho, sei que se passaram muitos anos. Tenho pensado muito sobre o passado. Não passa um dia sem que eu me arrependa. Beth e eu gostaríamos de consertar as coisas. Jenny sente falta do irmão mais velho. Por favor, nos dê uma chance. Eu ri. Mas não de alegria. Jenny sente minha falta? Ela nem deve lembrar quem eu sou. Tinha apenas 8 anos quando tudo aconteceu. E agora, depois de 16 anos, eles aparecem como se fosse um almoço de domingo? Eu não sabia o que fazer. Emília segurou minha mão. Se você quiser conversar com ele, tudo bem. Se quiser ignorar, também. Eu vou te apoiar de qualquer forma. Respondi com uma única pergunta. Por que agora? A resposta veio em minutos. Tenho 58 anos. Tive alguns sustos de saúde. Isso me fez perceber que a vida é curta. Demais para guardar rancor. Jenny vai se casar em breve. Seria importante para nós ter você lá. A desculpa clássica. A culpa. A carência. A manipulação revestida de ternura. Mesmo assim, aceitei. Nos falamos algumas vezes. Descobri que Jenny trabalhava com marketing e estava noiva de um advogado. Beth continuava igual, segundo meu pai. Claro que estava. Camaleões não mudam de cor. Só se adaptam ao ambiente. Eles pediram para nos visitar. Eu deveria ter dito não, mas eu disse sim. Era um sábado de manhã. Eu estava com João no colo quando ouvi a campainha. Meu pai, agora com rugas profundas e olhar abatido. Beth, com o mesmo sorriso falso. Jenny, uma mulher crescida e surpreendentemente parecida com o tal do Mark. Nos primeiros minutos, tudo foi silêncio desconfortável, até que Jenny viu as fotos da nossa família. Esse é seu filho? Sim, João, tem 3 anos. Então, eu sou tia? Ela sussurrou isso com lágrimas nos olhos. Foi genuíno. Pela primeira vez vi alguém ali com emoção de verdade. Mas o momento durou pouco. Meu pai começou a circular pela casa como se fosse dono. Olhava tudo com aquele olhar de aprovação que eu esperei a vida inteira e que agora parecia apenas cínico. E então veio o golpe. Filho, posso te perguntar uma coisa? Já sabia o que era. Jenny está se casando. Eles precisam de uma casa. E você tem essa aqui. 5 quartos, 3 pessoas. Eu o encarei. Ele continuou. Você poderia vender. Para eles com um bom desconto. Talvez até doar. É família, afinal. Aquilo me ferveu o sangue. Doar? A casa que construí com suor, dor e trauma? Olhei para ele. Você está pedindo para eu dar minha casa para Jenny? Ele hesitou. Bem, não dar exatamente. A irmã que você escolheu em vez de mim? Aquela que me expulsaram de casa por causa dela? O silêncio caiu como um trovão. Então, eu falei. Tudo. Sobre Mark. Sobre o que eu vi no parque. Sobre como Jenny não era filha dele. A sala congelou. Jenny chorou. De verdade. Não o choro performático de Beth, mas um choro confuso.
de quem viu a própria vida virar fumaça. Meu pai ficou pálido. Betty tentou intervir, mas era tarde. A verdade finalmente havia escapado, e era só o começo. A verdade caiu sobre aquela sala como um raio num campo seco. Meu pai ficou em silêncio por longos segundos. Um silêncio que gritou mais alto do que qualquer palavra poderia. Jenny, com o rosto pálido e os olhos arregalados, parecia não entender o que acabara de ouvir. E Betty? Ah, Betty. Betty estava imóvel, com aquele sorriso congelado e tenso, que só quem foi pego no ato sabe sustentar. Do que você está falando? Meu pai murmurou como quem precisa confirmar o que o cérebro não quer aceitar. Eu vi, pai. Eu tinha 15 anos. Vi os dois no parque, Betty e o Mark. Eles estavam se beijando. E não foi algo inocente, eu sabia. Sempre soube. Jenny começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Não um choro teatral. Era desespero, confusão, pavor. Isso é absurdo. Betty finalmente explodiu. Ele está inventando isso agora porque quer se vingar. Sempre foi. Invejoso, sempre foi um problema. Está tentando destruir a família de novo. Mas meu pai não respondeu. Estava olhando fixamente para Jenny, observando pela primeira vez o que nunca quis ver. Os traços que não eram seus, os olhos que não eram seus. O cabelo ruivo que ninguém na família possuía. Ele saiu da minha casa em silêncio naquele dia. Betty o seguiu, ainda murmurando defesas vazias. E Jenny foi arrastada por ela, ainda aos prantos, sem entender o que era verdade e o que era mentira. Ficamos, eu, Emília e João, observando da janela. Emília segurava minha mão com força, como quem segura alguém à beira do precipício. Nos dias seguintes, o mundo virou de cabeça para baixo. Meu pai me mandou uma mensagem 2 dias depois. Precisamos conversar. Você pode me encontrar? Nos encontramos no meu escritório. Ele entrou cabisbaixo, com um envelope na mão. Quando se sentou, parecia mais velho do que nunca. Abriu o envelope e colocou os papéis na mesa. Teste de DNA. O resultado era claro. 0% de compatibilidade parental entre ele e Jenny. Meu pai chorou. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi aquele homem que sempre me pareceu feito de pedra se desfazer diante dos meus olhos. Ele tentou falar, mas a voz falhava. O olhar era vazio, culpado, devastado. Eu me enganei, Tomás. Portanto, tempo. Me deixei cegar. Deixei você sofrer. Eu não respondi. Não havia o que dizer. Aquela dor que ele sentia era uma gota no oceano de tudo o que eu carregava há anos. Você me perdoa? Essa pergunta foi como uma lâmina. Eu não sei, pai. Ele assentiu como quem entende que perdeu o direito de exigir qualquer coisa. Foi embora sem se despedir. Naquela mesma noite, Emília me acordou com uma ligação urgente. Era do hospital. Seu pai foi preso. Ele agrediu Betty. Está sendo acusado de lesão corporal grave. Corri para lá. No pronto-socorro, o caos já havia se instaurado. Médicos indo e vindo, policiais cercando a entrada da sala de emergência, e Jenny, agora com o rosto desfigurado pelo choro, sentada numa cadeira com as mãos sujas de sangue. O que aconteceu foi o seguinte. Ao chegar em casa, meu pai confrontou Betty com os resultados. Ela tentou negar, tentou dizer que o laboratório estava errado. Ele perdeu o controle. Gritou. Quebrou objetos e, no auge do desespero, a empurrou. Ela caiu contra a quina de uma cômoda e fraturou 3 vértebras. Foi parar direto na UTI. Jenny foi quem chamou a polícia. Meu pai foi algemado na frente dela. O mundo desabou de vez. A imprensa local fez uma festa. Homem agride esposa após descobrir traição de décadas. Filha descobre que não é filha de seu pai. Família perfeita destruída por segredo antigo. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Eu não fui ao julgamento. Meu advogado me aconselhou a ficar longe. Ainda assim soube de tudo. Ele pegou 3 anos de prisão, com chance de redução pela idade e bom comportamento.
o que já era devastador considerando que estava com quase 60 anos e nenhuma estrutura emocional para suportar o sistema carcerário. Jenny, bem, ela desapareceu. Se mudou para outro estado, largou o noivado, o emprego, tudo. Antes de ir, me mandou uma mensagem. Me desculpa por tudo. Sei que não tenho culpa, mas é como se minha vida fosse uma mentira. Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando tudo estava contra você. Um dia, talvez, a gente possa conversar com calma. Só não agora. Eu não respondi. Não porque guardasse rancor, mas porque precisava me curar também. E ela precisava encontrar sua própria verdade, longe de tudo. Beth foi internada numa clínica de reabilitação. Descobriu-se que já abusava de medicamentos há anos, o que explicava muitas das paranoias, das manipulações e da frieza quase clínica. Ela passou meses lá, sumida. Parte de mim desejava que ficasse assim. Mas a parte mais triste, mesmo com o teste de DNA, mesmo com a internação, mesmo com tudo, algumas pessoas da antiga vizinhança ainda acreditavam nela. Gente de cidade pequena adora um drama, adora inventar e adora vilanizar quem um dia ousou contar a verdade. Recebi olhares tortos, comentários anônimos em posts antigos, mensagens passivo-agressivas de familiares distantes. Mas dessa vez, eu não recuei. Segui com a minha vida. Foquei no crescimento da empresa. Emília estava grávida de novo. Dessa vez, de uma menina. Reformamos o quarto que meu pai queria dar para Jenny e o transformamos no quartinho da bebê. Tema de estrelas no teto, cinza e rosa nas paredes. A luz ali era diferente, leve, quente, como se dissesse: esse lugar é seguro agora. Mas como a vida adora nos testar, ainda havia mais por vir. 2 meses depois, Emília entrou na sala, com uma expressão estranha. Recebi uma ligação da clínica de reabilitação. Beth, ela assentiu. Falaram que ela teve uma recaída. Está sob vigilância. Jenny não quer saber dela e seu pai, bem, ainda preso. Eles estão desesperados. Estão dizendo que talvez você seja a única pessoa que possa ajudar. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Por que sempre voltam para mim? Você quer que eu vá? Não. Mas acho que você precisa decidir sozinho. Fechar esse ciclo, talvez. No dia seguinte, dirigi até a clínica. Não para perdoar, nem para salvar, mas para entender. Beth estava irreconhecível. Magra, abatida, mas com os olhos ainda vivos, os olhos de uma mulher que sempre foi capaz de manipular qualquer um. Então você veio. Sempre soube que era bom demais para ignorar. Eu vim porque quero que isso acabe, de verdade. Ela sorriu, mas dessa vez parecia cansada. Eu menti, Tomás. Menti muito. Mas uma coisa é verdade. Você sempre foi melhor do que todos nós. Ela tentou segurar minha mão. Eu recuei. Eu te perdoo, disse enfim. Mas não porque você merece. É porque eu mereço paz. Saí dali mais leve. Às vezes o perdão não é um presente. É uma libertação. Quando voltei para casa, Emília me esperava com um sorriso e um ultrassom nas mãos. É uma menina. E naquele instante, senti que, depois de tanto caos, finalmente, eu estava construindo algo que ninguém poderia destruir. Os meses seguintes foram mais calmos. Era como se depois da tempestade, a vida finalmente tivesse decidido me oferecer um pouco de paz. João crescia saudável, e o ultrassom da nossa filha agora decorava a geladeira da cozinha, junto com desenhos mal rabiscados que ele dizia serem "Nossa casa, papai". Mas como diz aquele velho ditado, a paz, às vezes, é só o intervalo entre 2 guerras. Em uma manhã qualquer, sentado na varanda com meu café, recebi uma notificação no celular. Uma nova solicitação de mensagem. Remetente, Jenny. Oi, sei que talvez eu não devesse te procurar, mas... será que podemos conversar? Fiquei encarando a tela por alguns segundos. Respirei fundo. Emília, sempre atenta, percebeu meu
Incômodo. É ela, assenti. Quer conversar com ela? Não sei. Parte de mim quer saber como ela está. Parte de mim quer ficar em silêncio. E qual parte precisa mais? Pensei. A que não quer mais carregar esse peso sozinha. Respondi a mensagem. Marcamos um café em um lugar discreto da cidade. Jenny chegou tímida, mais magra, o olhar perdido de quem ainda tentava montar as peças do quebra-cabeça da própria identidade. Você está bem? Perguntei genuinamente. Ela sorriu sem graça. Tô tentando. Não é fácil descobrir que toda a sua vida foi construída sobre mentiras. Imagino. E o que você quer de mim? Respostas, memórias, um pedaço da verdade que me resta. Eu fui embora porque precisava fugir, mas agora eu só quero saber quem eu sou, quem você foi para mim, quem meu pai não era. A conversa durou horas. Falamos sobre infância, sobre Mark, sobre o dia do gazebo, o dia que destruiu tudo. Ela chorou, eu me segurei. No fim, ela disse: "Você é meu irmão, mesmo que o DNA diga o contrário." Aquilo me pegou. Eu não sabia o que responder. Então apenas a abracei. Pela primeira vez desde a infância. E percebi que talvez, só talvez, a vingança que eu precisava não era contra ela, era contra quem tentou nos transformar em inimigos. Mas o universo, esse roteirista maluco, ainda tinha mais uma reviravolta. 2 semanas depois, Emília apareceu na sala com um rosto tenso. Seu pai foi liberado. Como assim? Redução de pena. Bom comportamento, já está em casa. Jenny acabou de me mandar mensagem, ele quer te ver. Senti meu estômago revirar. A última imagem que eu tinha dele era a de um homem quebrado, chorando no meu escritório com um teste de DNA nas mãos. Agora ele estava livre e queria me ver. Nos encontramos no mesmo escritório onde tudo começou. Ele entrou devagar, mais velho, mais curvado, mas com os olhos mais claros do que nunca. Obrigado por ter vindo, filho. Filho. Aquela palavra ainda doía. Não sei se sou isso, mas estou aqui, ele assentiu. Eu passei muito tempo achando que era o centro do mundo, que minhas escolhas eram sempre certas, que minha visão era a única verdade. Mas a cadeia arranca isso da gente. Houve silêncio. Ele então tirou um envelope do bolso. Isso é para você. É a minha parte na empresa. Já transferi. Não quero mais nada além de paz. E, talvez, se for possível, um último pedido. Olhei desconfiado. Jenny. Ela não tem ninguém agora. Beth está na reabilitação. Mark morreu. Eu falhei com você, mas será que você pode estar por perto dela? A audácia dele me fez rir. Você passou décadas longe de mim. Agora quer que eu seja pai da sua mentira? Não, Tomás. Quero que você seja irmão, do jeito que puder, do jeito que quiser. Peguei o envelope. Olhei nos olhos dele. Vi arrependimento de verdade, mas também vi ego, orgulho, medo. Coisas que nunca abandonam completamente um homem assim. Saí dali com a certeza de que não voltaria mais. E então, quando pensei que tudo estava resolvido, chegou a tempestade final. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado. Boa tarde. Falo em nome da senhora Beth. Estamos entrando com uma solicitação legal a respeito de herança familiar e direitos patrimoniais. Ela alega que, como Jenny foi criada como filha legítima, mesmo que não biologicamente, tem direito à parte da herança do senhor Joaquim, seu pai. Aquilo me atingiu como uma facada. Estão tentando reivindicar a herança do meu pai? Depois de tudo? Apenas informando, senhor Tomás. A senhora Beth está alegando abandono de paternidade e criação afetiva. Ela estava tentando arrancar até o último centavo do homem que destruiu, usando a própria filha novamente como escudo. Era a gota d'água. Foi então que decidi fazer do meu jeito. Sem brigar, sem me desesperar,
sem ameaças. Fiz o que aprendi a fazer bem. Planejei. Primeiro, reuni todos os documentos, testes de DNA, certidões, e-mails. Com a ajuda do advogado da família de Emília, entrei com uma ação de bloqueio de qualquer tentativa de apropriação indevida dos bens da empresa e do imóvel deixado pelo meu pai. Aleguei má-fé, uso de identidade falsa, tentativa de fraude. Segundo, convoquei uma coletiva informal com os principais sócios da empresa que herdei. Expus os fatos, com clareza, sem rancor, mas com firmeza. Não deixaria que o nome do meu pai, ou o meu, fosse arrastado na lama por alguém que nunca produziu nada além de caos. Terceiro, enviei uma única mensagem para Beth. O tempo das manipulações acabou. Você destruiu tudo o que tocou. E agora finalmente o que sobrou é só seu. Cuide bem. Depois disso, silêncio. Beth desapareceu. A ação não prosperou. O juiz indeferiu liminarmente, alegando falta de vínculo legal e clara tentativa de enriquecimento ilícito. Jenny, ao saber disso, me mandou uma carta. Sinto muito pelo que a minha mãe tentou fazer. Não sabia. Só quero que você saiba que, se algum dia eu tiver uma família, vou contar sobre o irmão que me salvou mesmo quando ninguém mais acreditava em mim. Eu chorei lendo aquilo. Mas agora, era hora de fechar o ciclo. Minha filha nasceu numa noite de outono. Chuva fina, céu nublado, mas quando ela chorou pela primeira vez, o mundo pareceu abrir uma fresta de luz só para ela. Dei o nome de Esperança, porque depois de tudo, era isso que restava. E bastava. O nascimento da esperança não foi só o início de uma nova vida. Foi o encerramento simbólico de tudo aquilo que eu carreguei por anos. Eu a segurei no colo pela primeira vez e pensei: ela nunca vai se sentir invisível. Nunca vai ouvir que não é suficiente. Nunca vai duvidar do próprio valor porque alguém decidiu fazer de conta que ela não existe. Ela era o começo limpo. O recomeço. A página em branco que minha história sempre precisou. A casa, aquela mesma que meu pai tentou realocar para Jenny, agora era um lar. O quarto que ele queria tirar de mim virou o refúgio da nossa filha. Cada parede carregava significado. Cada objeto tinha memória. Mas agora, não mais de dor, e sim de superação. Emília organizou tudo com carinho. Estrelas coladas no teto. Cortinas leves. Almofadas com frases que diziam: você é amada e você é luz. Coisas simples, mas com um poder quase mágico. Porque pela primeira vez, não havia nenhum fantasma no corredor. Nenhum peso, escondido nos armários. Só amor, só paz. Foi nesse cenário que, certo dia, Jenny reapareceu. Ela chegou devagar, sem aviso. Tocou a campainha e esperou. Estava diferente. Mais madura, mais serena. Não vim pedir nada, disse logo. Só queria te conhecer melhor. Não o Tomás que foi expulso, o Tomás que sobreviveu. Eu a convidei para entrar. João correu até ela e perguntou se ela era a tia da história triste. Rimos, e ela assentiu, emocionada. Mas agora é a tia da história que vai mudar. Ela passou a tarde com a gente. Contou histórias da infância. Perguntou sobre a gravidez de Emília. Trouxe um livro de presente para a Esperança. Foi a primeira vez que ela viu nosso mundo real. E pela primeira vez ela entendeu o que tínhamos construído. Antes de ir embora, me abraçou. Eu entendo se você nunca me considerar irmã de verdade. Mas para mim, você sempre será meu irmão. O sangue não constrói laços. Atitude sim. Ela chorou. E dessa vez eu chorei com ela. Algumas semanas depois recebi uma carta manuscrita. Era do meu pai. Filho, não espero que você me perdoe, mas espero que um dia, mesmo que apenas por um instante, você olhe para o homem que eu fui no fim e veja que tentei mudar. A prisão não me corrigiu. A dor sim, a vergonha. O silêncio. A ausência de você. Obrigado por ter sido forte quando eu fui fraco. Por ter resistido quando tudo queria que você desistisse. E obrigado por cuidar da Jenny.
mesmo quando ela carregava o nome de quem te machucou. Diga à Esperança que o avô dela errou muito, mas que teve um filho que fez tudo certo. Com amor e arrependimento, Joaquim. Li aquela carta no quintal. João brincava com os carrinhos. Emília regava as plantas com a bebê no canguru. E eu, ali, com os olhos marejados, entendi. A melhor vingança não foi destruir, não foi desmascarar, foi seguir, crescer, construir. Minha mãe? Nunca mais a vi. Descobri por terceiros que ela tentou vender a história para um tabloide de 5ª categoria, inventando novas mentiras, mas ninguém quis publicar. Beth, agora isolada, afundava em suas próprias invenções. E a casa que ela tentou tanto manter com mentiras foi a leilão. Jenny seguiu outro caminho. Mudou de estado, terminou a faculdade, começou a trabalhar, com assistência social para jovens em situação de rua. Disse que era sua forma de retribuir o que não pôde fazer por mim. E meu pai morreu 6 meses após a carta, no silêncio da cela. Ninguém foi ao funeral, exceto o advogado. Sua lápide dizia apenas o nome, sem flores, sem fotos. Mas eu não fui por vingança. Não fui porque não me importava. Fui porque já tinha me despedido em vida. E o homem que morreu ali não era mais o mesmo que me criou. Hoje, quando me olho no espelho, vejo mais do que cicatrizes. Vejo um homem que venceu. Tenho uma esposa que me salvou com amor e coragem. Um filho que me chama de herói. Uma filha que ainda vai aprender a dizer papai, mas que já segura meu dedo como se eu fosse seu universo. Tenho uma empresa construída, com suor, estudo e propósito. E, mais importante, tenho paz. Paz com quem fui. Paz com quem me feriu. Paz com o que construí. Porque a verdadeira vitória não está em ver quem te destruiu sofrer. Está em estar tão acima disso que eles sequer conseguem mais te alcançar. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, saiba, você também pode virar a página. Você não é o que te fizeram. Você é o que você escolhe ser a partir de agora. E se essa história tocou você, eu só te peço uma coisa. Se inscreve aqui no canal Reddit Entre Linhas. Tem muita história ainda para contar. Muita gente precisando ser ouvida. Comenta aí o que você faria no meu lugar. Teria perdoado? Teria ido até o fim? E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível vencer, mesmo depois de cair. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, cuide da sua história e escreva um final que valha a pena.